Muito bem, já estamos no ar, aqui com o programa O Assunto, né? O programa começou um programa, depois virou um podcast e a gente está aqui já há algumas semanas, né, nessa nova temporada 2023 e hoje recebendo uma pessoa muito especial, não só porque é da minha família, graças a Deus que é, mas porque é uma grande comunicadora, uma grande personalidade da nossa cidade. E já era para ter vindo na primeira temporada, quando a gente falou dos comunicadores, mas deu certo agora. Boa tarde, Suzete. Boa tarde! É interessante, eu acho que para quem está em casa, ver a pessoa que está no rádio. Né? Porque eu lembro quando eu vi assim, alguém que eu nunca tinha visto, só ouvido a voz, aí ver a pessoa, a gente ficava naquele choque de juntar a imagem que a gente cria da pessoa que está no rádio. Pela voz, né? Fica imaginando. Eu lembro quando eu estava no colégio, as pessoas diziam assim, eu sou muito fã da Suzete. Aí eles, ela é minha tia. Ai, nossa, agora fiquei até me achando. Ela é minha tia. E assim, hoje a Suzete tem a sua própria rádio. Eu queria que você falasse da Connect logo pra gente, logo já nesse início, pra fazer esse corte já do começo. Meu filho, agora você pediu o assunto que eu mais prefiro. É pra falar da Connect. A Connect é na verdade, um conjunto de realizações. Você sabia que... Você não sabia, mas eu sempre guardei aqui no meu coração assim, um sonhozinho de aparecer na televisão, sabe? Eu acho que uma vez eu falei, vamos no programa, no tempo da Josi ainda, né? Que a Josi fazia um programa aqui no começo ali dos anos 2012, 2013. E eu falei assim, eu gosto e eu quero aparecer. Eu tinha vontade, assim, de televisão. Então, a Connect trouxe isso com as redes, né? Com as redes sociais. Mas é mais que isso. A Connect é o nosso negócio de família. Eu amo a Connect. Quem vê a Connect já vê a Suzete e vice-versa. A gente, explicar para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, mas às vezes tem alguém fora de Barra do Corda assistindo, né? A Connect é uma rádio web, é a primeira 100%. Rádio web 100% e comercial. Eu acho que isso que é o grande diferencial da Connect, porque ir na web e baixar um programa e colocar uma rádio web para tocar e ficar ouvindo, qualquer pessoa pode fazer. Isso. Mas fazer de uma rádio web em Barra do Corda, uma rádio comercial, um meio de vida, eu acho que é para quem tem... É nóis. Eu acho que é para quem tem muita coragem, muito trabalho. Como foi, assim, esse começo? É como tu diz, na verdade foi assim, com a cara e a coragem. Uhum. O projeto não é meu. Na verdade foi um projeto do meu esposo, Abraão, foi que idealizou, pesquisou, estudou e só então passou para mim a ideia, o que eu achava. E eu sempre acreditei muito nos projetos do Abraão. Eu sempre apostei muito. Quando ele me traz qualquer projeto, mesmo que eu tenha medo, eu sou meio medrosa, sabe? Eu sempre digo assim, eu sou muito trabalhadora, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito mesmo de trabalhar, mas eu sou meio medrosa. Mas quando o Abraão me traz algum projeto, aí pronto, aí eu mergulho. Já aparece a coragem. Então ele trouxe esse projeto, eu estava pesquisando assim, agora já está iniciando essa questão aí estamos na era digital, né? E eu pensei, será que não era bom? O que eu acho de a gente botar uma rádio online? A gente começa com o site, né? Ele foi me explicar, eu mesmo não conhecia ainda essa questão. Ele foi me mostrando, digo, bora! Rapaz, onde é que eu pulo? E foi assim. Incrivelmente, a gente teve uma aceitação muito boa. Porque nós iniciamos realmente só com o site, né? Ainda já com música e tudo, mas só o site. E eu vim, nos meus clientes mesmo, na época, eu já tinha um número bom, né? De pessoas com quem eu trabalhava. E fui apresentando essa ideia. Nós estamos com esse projeto, o que é que tu acha? Deixa eu te mostrar aqui como é que funciona. No site. E foi muito bem aceito. Assim, de início, não, pois, tipo assim, os primeiros patrocínios, né? Eu tô precisando de um patrocínio assim, pra gente iniciar, pra gente fazer isso. Não, pois bota lá. E foi bem além do que eu tinha imaginado. Nós fizemos um projeto ali pra esse e a gente alcançou isso. Uhum. Então, a gente se encheu de coragem, né, meu filho? Aí já anima, né? Anima. Quando faz um projeto para começar pequeno e já começa grande... Isso, começou grande. A Connect, em relação ao apoio do comércio local, foi muito bom. Foi o que agora eu quero fazer um flashback. Quero voltar lá pro comecinho. Rogério, como é que tá o áudio aí, tá bom?
Quero voltar lá pro comecinho. A Suzete lá do bairro Sara das Dores. Vamos voltar agora aqui, voltar um tempão aí. Como é que a Suzete lá do bairro Sara das Dores chegou no rádio? Gente, e olha, e é muito interessante isso, estar aqui hoje na Santa Clara falando disso. Porque começou justamente aqui, nessa ambiente. Estrutura. Nesse ambiente. Tu falou aí, o meu já senti bem aqui. Tum, 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 tum. A Suzete Locutora nasceu de uma necessidade. A Suzete do bairro Nossa Senhora das Dores, nessa época, então, 97, eu acho, 98, por aí assim, era a Suzete coordenadora de grupo jovem, era a Suzete que precisava tirar um tempo para ir de casa em casa evangelizando, e aí surgiu a Rádio Santa Cruz. Aqui da Paróquia Santa Cruz. Né, isso. E o pedido do padre direto, precisamos de pessoas para fazer a rádio. Quem era na época? Hã? Quem era na época o padre? Padre Frei Leonardo. Frei Leonardo. E aí eu sempre fui assim meio prática. Eu pensava assim, eu digo, se eu tenho que ir em 2, 3 casas no bairro, né? Se eu for pro rádio, eu vou em 50. Eu achava isso na minha cabeça. E aí eu vim com essa ideia de praticidade. Nunca tinha... Eu não sei nem se eu já tinha entrado em algum estúdio de rádio antes. E eu vim, mas não foi assim, plim-plim não, né? Só de pensar em falar aqui, o coração fazia assim, ó, tum, 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 não sei se será aqui ou será aqui. Mas foi um período assim de aprendizado, de vencer mesmo o medo. Esse momento é muito estranho, né? Eu falo sempre quando eu tô falando com os adolescentes, com as crianças, e esses dias conversando com algumas pessoas no IFMA também, eu dizendo para eles o quanto que às vezes as pessoas veem a gente aqui falando ou num palco. Pensa que nasceu pronto, Pensa que nasceu pronto ou que a gente ainda não sente. Que não sente mais. Que não sente mais. Mas sente. Sempre que o programa começa aqui, eu dou uma suadinha, depois vai enxugando. Gente, eu faço praticamente 6 dias por semana a locução. E... se sai um pouco do meu ambiente lá e chegar aqui no teu ambiente, já causa essa pressão, né? Esse... Ui! Já é diferente, já outra sensação. Uhum. Então, saí lá do bairro Sara das Dores pro rádio, ainda nessa intenção evangelizadora, para a Rádio Santa Cruz. E assim, o Rogério ainda alcançou, ainda viu aqui um pouco ainda do final, né, Rogério? Rogério era menininho. Do desmonte, pode falar. Ainda fitas, alguns aparelhos ainda que tive que ainda tinha as fitas aqui, as coisas. E depois eu vi no depósito ali um material ainda que era usado, que quando desmontaram a rádio... eu gostaria de ouvir a minha voz de antigamente. Eu tenho curiosidade, né, de ter vivido esse momento ainda da Rádio Santa Cruz, porque naquele momento eram pouquíssimas rádios aqui. Isso mesmo. E na verdade também não tinha televisão, assim, popular para todo mundo. Então o rádio era um momento muito especial. Isso mesmo. Na época... se eu não me engano, tinha a rádio difusora, né, que é a madre. Uhum. Aí já tinha, eu acho que a rádio de Tirana, se eu não me engano, na época da Santa Cruz. A Guajajara não tinha mais. Não, a Guajajara já tinha virado rádio difusora. Sim, já verdade. Era difusora. Eu tenho um negócio que eu gosto muito de lembrar. Que pode falar? Pode falar. Que eu vinha, às vezes eu vinha da Altamira... e eu vinha com isso na cabeça. Eu vou encostar lá na rádio, vou pedir pro... eu acho que era o Washington, às vezes era o Washington, às vezes era o André, né? Que era o Hortinha. Aí eu vou encostar lá na rádio e vou pedir pro Washington deixar eu na hora certa. Eu pensava isso, o coração já acelerava. Eu chegava e como era? Dava pra fazer? Quantas vezes não aconteceu isso? De eu chegar e eu digo, deixa eu na hora certa. Aí, tá bom, espero terminar aí o bloco, por exemplo, né? Tu tá entendendo? Aquela pressão ficava aqui me esperando. E a mão suando, e o coração saindo pela boca. Entrava a vinheta. Aí ele quando eu fizer assim, aí dava a vinheta lá, né? Aí ele fazia, em Barra do Corda, 14 horas, 30 minutos. Então, ainda lembro do mesmo jeito essa emoção. Eu lembro disso. Isso é muito bom, isso é muito... Porque para quem está em casa ouvindo o programa toda manhã, não imagina, né, que a pessoa passou por esse momento. Naquele momento da Rádio Santa Cruz para as outras rádios, como que foi esse passo?
Ou então ainda esse momento ainda de Rádio Santa Cruz, né? Porque você vinha, dava a hora certa de vez em quando. Não, aí daí foi que veio... Depois daí, eu comecei vindo nessa curiosidade, né? De falar no microfone. E aí veio o convite do padre, né? Aquela necessidade de ter pessoas. Para ter mais gente. E aí veio a ideia da praticidade. Não, então eu vou. Aí pedi o horário, né? O que eu fazia? Eu não tinha habilidade nenhuma de locução, de ter aquele... Então, eu trazia tudo escrevido, como diz. Eu preparava ali algumas coisas, leitura bíblica, mensagens motivacionais. Umas frases, né, bonitas para dizer. Aí botava bastante música, né? Muitos hinos para poder dar o tempo. Era 1 hora de programa. Então, fazia aquele programa nesse sentido. E aí, com o fazer, a gente vai desenvolvendo habilidade. Do meio para o final, eu já não tinha tanta coisa escrita, eu já tinha mais habilidade de entreter, de preencher o espaço. Eu fui desenvolvendo. Lá, mais 1 ano depois, aí eu veio de novo a ideia da praticidade. Eu já tinha desenvolvido. Eu já estou aqui. Né? E o que acontece? Já sei fazer. Você sabe, você hoje já tem uma boa noção de como nós vivemos em tempos difíceis. Nós somos pessoas pobres, de família pobre, com dificuldade de emprego. E nessa época veio isso. Eu estava sem serviço e eu tive essa ideia maravilhosa. Eu digo, se eu consigo fazer um programa lá na Rádio Santa Cruz, voluntário, né, de religioso e tal, eu posso desenvolver um outro programa. Eu achava que a difusora dava emprego. Eu vou pra rádio lá e vou ganhar dinheiro. Não, eu digo, vou ganhar dinheiro. Vou arrumar um emprego de locutora. Tu tá entendendo? E foi isso. Nisso também, um detalhe da minha pessoa. Eu nunca fui muito assim de mandar recado. Ei, tu pode ver lá se tem algum... Vê lá, sim. Eu fui lá e meti a cara, não conhecia ninguém. Eu conhecia o Jerry Adriane. Lembra do Jerry Adriane? Só da voz. Tu não conheceu ele lá do bairro? Porque assim, naquele tempo eu era muito criança e não tinha convivência muito com os adultos, mas eu via no rádio. Isso. Então, eu só perguntei pro Jerry Adriane quem é que era o que mandava. Jerry Adriane, quem é que é o diretor? Com quem é que eu falo? Quem é o dono? Com quem é que eu falo lá? Aí fui lá, com a cara e a coragem mesmo, pedi. Eu queria saber como é que funciona. Eu gostaria de fazer um programa na rádio. Achando que era um emprego, entendeu? Eu queria um emprego. Vou entrar e já tem um saláriozinho ali. Aí ele falou que não, tem que fazer um teste. Tá bom, eu faço. Fiz o teste, passei no teste, ganhei o horário. E agora? E aí depois descobri que não tinha emprego. Que tinha o trabalho, né? Mas que se transformou na minha profissão. Quando veio o impacto de não ter emprego, foi um choque, assim, de saber que eu trabalhei o mês inteiro e não ia ter salário no final do mês. E vinha a pé? Lá do bairro Nossa Senhora das Dores, lá pro INCRA, voltava meio-dia, em ponto. Era pesada, viu? Luta. Não tinha meio metro de asfalto em Barra do Corvo. Eu fazia o programa, incrivelmente, quando eu iniciei, como a gente começou no começo falando, né, que eu comecei também já grande, porque eu fui lá e quando eu fiz o teste e me deram um horário... Deu um horário bom, né? Já me deram o horário nobre da rádio. Tipo assim, que era de 9 às 12. O horário que vai ali, meio da manhã, meio-dia, o horário que tá todo mundo... Tipo assim, na TV, geralmente, o horário da noite, que é o horário nobre, né? Na rádio, de 9 às 12. Eu peguei já esse horário. 3 horas de programa completo. Pra dizer o quê em 3 horas? Música e inventar. Mas foi muito bom. E aí, depois do choque, do não ter emprego, eu precisei, de novo... Mas aí não tinha nem a questão da... Ajuda de custo, essa coisa? Não. Nem comissão pela propaganda que aí rodava? Sim, aí vieram me explicar isso. Não tem salário, mas tem possibilidades. Você vende, você ganha. E aí eu me obriguei a desenvolver essa habilidade, né? Além de falar no rádio, falar nas lojas. Ricardo, e eu lhe digo, eu amo locução, eu amo a comunicação. Mas eu acho que eu sou mesmo a vendedora. Sabe? Não sei. Assim, em mim, eu acho que eu sou mais vendedora do que qualquer outra coisa. Eu gosto mesmo de vender. Isso é bom, porque às vezes a gente vê o contrário, né? Às vezes a pessoa é um bom comunicador, mas ele tem dificuldade de ir na loja, de oferecer o seu trabalho. A gente tem muitos aqui, né? Muitas pessoas que falam comigo, olha, eu não ganho dinheiro, eu não tenho coragem. A gente vê em outras profissões. No meu caso, eu sou professor. Eu amo dar aula, mas eu odeio diário.
Eu, eu odeio a parte burocrática, mas a sala de aula, que é, como diz assim, é o estúdio, né? Está lá. Estar lá e oferecer a minha aula e conversar com os alunos. Mas aí passou para a parte burocrática, que é vender, né? Que é ali papelzinho A e parte programar. chata. A parte chata. Eu acho que para muito locutor a parte chata é ir no comércio. Porque o não do comerciante está pronto. Incrivelmente, eu amo essa parte. Eu amo mesmo, de verdade. É bom quando o cliente não quer. Que aí eu vou... Não, é bom quando o cliente quer. Viu, cliente? Eu gosto mesmo quando o cliente quer, viu? Que eu acho que é um talento, assim, né? Tem que ter outras habilidades, né? Pra vender. Que mais? Não sei mais o que dizer, não. Pergunta alguma coisa. Não, aí a gente estava ali na parte da difusora ainda. Só que a Suzete, conhecida hoje, é a Suzete que se fez muito tempo na alternativa, né? Com o Bocão. Foi. Eu queria que você falasse do Bocão pra gente. Ah, meu filho, ali foi 16 anos, tá? Foi o quê? Quase metade da minha vida. Quase metade. Eu passei pela difusora, Pode ir falando os nomes da Pode sim. Eu passei pela difusora, passei pela Jetirana. A rádio que eu tive menor tempo foi na Rio Corda. Eu fiquei só um período bem pequeno mesmo. Aí viajei, fui embora, passei um tempo fora. Quando voltei, foi na época que o Bocão tinha iniciado a Jaborandi. Jaborandi. Rádio Jaborandi. E deixa eu me recordar aqui se nesse primeiro momento foi ele que me chamou, fui eu que fui atrás, não recordo bem. Porque teve 2 períodos na alternativa. Eu comecei na Jaborandi, passei um período e aí viajei. Fui para Brasília, passei uns 6 meses lá, eu acho. Aí voltei. Quando eu voltei, pelo mês de junho de 2002, foi 2021... 2001. É porque a gente ainda confunde. 2001, eu trabalhei um pequeno período na Rádio Alternativa e viajei. Aí, quando eu voltei no início de 2002, aí eu fui lá de novo. Eles não, pois tá aqui, teu espaço. E aí, eu já fiquei de 2002 até agora no início da Connect. Da mesma forma, vendendo comercial, apresentando o programa. Teve um período que eu, arrendei, né, o horário. Sim. Então, eu pagava a taxa que era do arrendamento e... o que sobrava era o meu lucro. Mas, maior parte do tempo, mesmo com comissão. Tudo que eu vendia, a rádio me passava a parte. E o Bocão? Como que era o Bocão, assim, no dia a dia? Bocão é Bocão, filho. Quem é que não sabe como é Bocão? Eu tinha medo. Às vezes a gente ia divulgar alguma coisa lá e ele vinha com aquela vozona, né? E aí, senta aí, menino. Peraí, senta aí. E aí... Eu tinha um pouco de medo, assim, nós tivemos umas temas um monte de vezes. Mas, incrivelmente, era uma pessoa do bem, o Bocão, na verdade. Era uma pessoa do bem. Era o Bocão. É difícil comentar, não sei o que dizer. Deixa eu desligar aqui que tá. O período que a gente conviveu foi bom, aprendi muito. Na verdade... uma gratidão muito grande, porque foi uma oportunidade que ele me deu e que foi ali que eu desenvolvi. Foi ali que eu me coloquei a desenvolver, entendeu? Não só a locução, como a questão da venda. Porque assim, como vou voltar de novo na questão de ganhar dinheiro em Barra do Corda é complicado, né? Ainda é. O tanto que Barra do Corda cresceu, o tanto que Barra do Corda desenvolveu, mas ainda é um tanto complicado. E eu precisei desenvolver isso. E foi lá que eu desenvolvi. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. Senti muito quando o Bocão faleceu. Eu fiquei muito apreensiva, porque fiquei com medo, né, da rádio acabar. De eu imaginar iniciar tudo de novo, começar do zero em algum outro lugar. Era complicado. Então, mas foi bom. Foi um período muito bom. Tinha programa de manhãzinha, Rogério, do Bocão. Como que era? Era o forrozão. Forrozão 104. Ele tinha um forrozão de manhã, né? A gente vê essas rádios grandes do Nordeste aí que faz o forrozão de tarde, né? Agora toda no Ceará, no Rio Grande do Norte, toda rádio, tem umas rádios aqui que retransmite também, o forrozão de tarde, começando 4 horas até 6 e pouco. O Bocão não, ele começava o forrozão 6 horas da manhã, 6 e meia. E se pensando bem,
Na verdade, era uma jogada muito boa, porque anima a pessoa a acordar já a 100 por hora. As outras rádios estavam lá com o pastor, o padre. Aquela musiquinha que diz assim, dorma um pouquinho. Devagarzinho, e ele tava no forrozão lá. Já inventando uma confusão logo cedo, falando do Cordino, falando do povo aí. Mas era bom. Eu lembro dele dizer assim, Thiaga! O nome que eu lembro que eu chamava bastante era o Thiaga. Ei, Thiaga! Eu queria que você falasse de um momento e de um empreendimento também que marcou muito a minha vida, pessoalmente. Lembrei. E que eu acho que tá nesse meio aí. Queria que você falasse do Festival de Sorvete. Gente... Eu acho que a criança que é criança hoje, né, que nasceu de 2009 pra cá, não sabe, assim, não tem noção do que era o Festival de Sorvete. Incrivelmente, tu acredita que ainda hoje tem pessoas que me param na rua, pessoas que eram crianças na época, que agora são adultos, aí eles, do Festival de Sorvete, mulher do Festival de Sorvete. Como que foi essa ideia? Um período maravilhoso. Fez de novo, foi uma ideia de praticidade, relativada ao meu momento mais intenso como evangelizadora, como grupo jovem, como naquela época que você era criança, eu fazia essa parte que hoje você já faz há um tempo, né? Uhum. Que é em relação aos jovens. E nós precisávamos de algumas coisas, que a nossa igreja era bem carente, um som, algumas coisas desse tipo. E eu tive a ideia de criar um evento para arrecadar esses fundos. O Festival Sorvete foi criado para isso, com essa finalidade. O primeiro Festival de Sorvete foi feito para isso. E aí, como deu muito certo, eu resolvi manter a linha. E fiquei fazendo como minha... Conta aí pra galera aí como é que acontecia, assim. Festival de Sorvete. Gente, o primeiro Festival de Sorvete foi inesquecível. Porque a falta de prática era gritante, né? Não tinha, né? Tinha que inventar o modelo. Não tinha um modelo. Não, foi tudo mesmo... Foi surgindo, Foi no Kaique o primeiro? Foi. A minha ideia era fazer uma espécie de festival de talentos, que na verdade seria meio que copiando, porque algumas pessoas já faziam show de calouros. Show de calouros, né? Então eu imaginei isso, de pegar uma pessoa de cada área, e deu certo. Vou citar um nome, Caçulas do Forró. Apresentou. Era bem no comecinho do Caçulas do Forró, sabe? Aí teve grupo de dança, teve o Emerson Show, o menino, foi muita gente. Eu não consigo lembrar, assim, de quem tanto que participou, mas teve de dança, de música, era pintar o set. Nos outros festivais de sorvete, aí a gente já era maiorzinho. Aí a tia ensaiava a gente lá no quintal, lá. Ó, já tem coisas que eu nem me lembro. Ensaiava a gente lá no quintal. Eu lembro que a gente apresentou uma vez foi na ABB. E a gente apresentou eu não lembro mais, até outro dia eu lembrava da musiquinha. Era a musiquinha e era as criançadas ali. Foi muito bom. E aí fazia camisa, fazia umas plaquinhas, o negócio apresentava. E era um dia, assim, de brilhar. E era um dia de brilhar, né? A gente que ia para apresentar, a gente era muito artista, né? Para fazer aquilo ali. Então a gente se sentia sensacional. Essa palavra eu tô falando muito esses dias. Sensacional. Além do que tinha a senha pro sorvete. Então você comprava o ingresso e você recebia um bloquinho de senha para receber o sorvete. Era 5, 3, 4. E aí você ia lá no sorvete e trocava a sua senha. E aí você criança, passar uma tarde num lugar que estava cheio de brincadeira. Gente apresentando, cantando. Tinha aquelas pessoas que iam para pintar o rosto da gente, né? Era top. Então, eu acho que o Sidney... O Sidney, no começo, eu lembro muito o Sidney pintando o rosto das crianças. O Sidney que é editor de vídeos e um cara super renomado aí. E na época ele começou pintando ali, a galera muito artista, o Sidney. E era uma tarde, assim, maravilhosa, assim, pra criança. Eu via todo mundo cansado, você, minha mãe, meu pai, todo mundo cansado, correndo pra dar conta ali das coisas. Mas pra gente e pra galera que participava, que ia comprar o ingresso pra participar,
aquilo ali Era só festa. era muito mais do que a Disney, né? Até porque ninguém sabia o que era Disney. 15 anos. 15 anos de Festival Olha, de Sorvete. minhas coisas tudo assim, meio comprido, né? Isso é bom, porque mostra que não é só um fogo de palha, né? Vou fazer aqui, e é uma coisa que não é fácil também de fazer. Aí virou depois o tradicional Festival de Sorvete. Isso, porque depois de 10 anos aí já é tradicional. E tinha os sorteios dos brinquedos. 200, 300, 400 brinquedos sorteados na senha ali. E era a hora mais esperada do Festival de Sorvete. Então todo mundo ficava a tarde inteira, né? Porque às vezes começava 2, 3 horas da tarde e até a noite. Tava pela noite. E aí era brincadeira, apresentação, música. A gente fez Festival de Sorvete no Caique. A gente fez Festival de Sorvete na ABB. A gente fez Festival de Sorvete na Catedral. A gente fez Festival de Sorvete... Holiday. Na quadra aqui do Diocesano. Holiday Club. No Holiday foi? Não Foi. recordo. Holiday Foi. E no Cadillac. Cadillac a gente fez algumas vezes. Onde a gente fez mais vezes foi lá no Cadillac. No final, né? Já a reta final para encerrar o projeto. Antes de virar o The Noise. Eu ainda fui nos últimos, já adolescente, já rapazinho. E eu ainda assim... Tava um monte de sorvete ali. E ainda assim eu gostava demais. Aí eu ficava ali no meu cantinho, né? Não queria mais estar ali junto com as crianças, mas... Se misturar, já tava... Mas a minha senha pro sorteio e a minha senha do sorvete tava tudo ali, já no ponto. Não queria perder, era muito bom. O último festival de sorvete eu fiz quando a minha filha caçula nasceu. O penúltimo eu fiz com ela na barriga, com 7 meses, eu acho. E o último eu fiz com ela bebê. O primeiro, antes dela completar 1 ano. Outro dia ela estava olhando assim, mãe, ainda participei do festival de sorvete. Não lembrava, né? Porque ela era bebezinha. E aí a gente vai cansando, porque o serviço era muito pesado. Muito pesado. Era como tu diz, né? Quem vê de fora, vê ali o acontecido. Nossa, que ótimo, que maravilhoso. Mas era um serviço que envolvia pelo menos 3 meses de serviço. Começava a procurar os colaboradores, meses antes. Muito sol na cara, muito não na cara. Mas muitos sims também. Nesse tempo, eu já tinha esse envolvimento com o comércio de Barra do Corda, né? Porque era eles que faziam, na verdade. Era um desdobramento, na verdade, do que você já fazia. Conseguia ali todos aqueles brinquedos. Eu fico com vontade de citar alguns nomes, mas... apreensiva de não citar todos, né? Não vou lembrar de todos. Mas tem alguns nomes que se destacam, como o Magazine Zamor, que sempre me doava a maior parte dos brinquedos. E como a sorveteria Bicão, né? Que era quem fazia parceria com a gente na distribuição dos 2.000, 3.000 potinhos de sorvete. Era muito, não era a gente trabalhava muito, agora eu fico imaginando a Bicão fazendo 3.000 potinhos de sorvete. Para aquele dia. Tinha que parar de fornecer para os comércios, para fornecer para o festival. Nunca teve um festival de sorvete. Para dizer assim, não, acabou o sorvete e não atendeu todo mundo. Acabou, tô com minha ficha na mão. Não, sempre sobrava ali um pouquinho para a gente distribuir para a galera que tava Eu lembro em 2002, 2003, o ano que eu fiquei doente, que eu passei 1 ano sem andar, e eu não fui pro festival de sorvete. Mas aí no outro dia, aí você foi levar os brinquedos, né? Edgar, eu ganhei um kit de mágica, que foi a minha distração, assim, pelo ano quase todo ali. E foi muito bom. Então, assim, até me emociona de pensar em tudo isso que naquele momento não tinha nada, assim. Se você pensar hoje, na 13 dela tem um parquinho quase permanente ali no Espaço Cultural. Verdade. Aqui na praça tem outro centro de entretenimento. Em toda a pizzaria, lanche que você vai, tem um pula-pula, tem um escorrega. Naquele tempo não tinha. Praticamente não se pensava na criança. Assim, vou fazer isso aqui e isso aqui para criança. Não tinha. Eram os adultos, os adolescentes, os jovens, os clubes e só. Para criança... Era um festival de sorvete, uma vez por ano, com muita luta. Esperado, né? Muito esperado pela Suzete. Ou então o recreio da escola, né? Que era 10 minutos. Então, assim, eu acredito que marca bastante, não só a história de quem viveu, mas marca também a história de Barra do Corda, porque foram 15 anos, né? 15 anos de evento que
Marcou aí mais Meu do... Deus do céu. Eu fico somando aí 15 anos. É muito tempo. 15 muita anos coisa. que marca mais do que uma geração. Porque não pegou uma geração só, né? Atravessou aí 3, 4 gerações de crianças que tem essa Olha, memória às vezes, bonita. tu acabou de citar coisas aí que eu, tipo assim, que eu não recordo. Quando alguma pessoa diz assim, nossa, tu fez assim, coisa tal, nossa. Chega, dói assim, de ver, meu Deus, foi? Não lembro. Mas foi que Sabe? bom que eu fiz. Muita, né? Não, mas vira e mexe, algumas vezes acontece de pessoas citarem coisas, acontecimentos dessa época, ou mesmo no rádio, ou mesmo na igreja, e que acabou, porque é muita coisa pra gente lembrar. Algumas pessoas lembram de umas e outras lembram de outras. E quando você citou aí, por exemplo, de eu ter levado o kit de mágica, você lembrou do kit de mágica? Não tem como esquecer. Eu lembro da ocasião que você esteve doente, você não pôde ir tudo, mas eu não recordava desse detalhe. Isso é muito bom. Já foi bom, assim, é bom de trazer pra mesa. E o que mais? Eu quero saber da Connect, assim. A Connect já tem agora... 6 anos, estamos no 7º. 6 anos. E desde o primeiro ano, todo aniversário tem uma festa e tanto. Eu acho que, na verdade, a Suzete gosta de fazer festa. Né? A Suzete é festeira. A Suzete gosta de fazer festa. E a festa da Connect não é só uma festa assim, vou cantar um parabéns e vamos comer aqui um bolo. Não é assim. É outro evento, é outra experiência que ela vai do comerciante ao ouvinte. Que envolve muita gente, né? Eu também gosto de pensar nessa questão aí. Eu digo, eu mesmo assim, eu digo, nossa, que coisa maravilhosa, gente. A gente consegue envolver 100 lojas do comércio local, 100 e tantas lojas. Direta e indiretamente, e principalmente diretamente. Envolver não é só uma troca de dinheiro ali. É uma incentivação. Eu digo para os meus clientes mesmo, gente, as campanhas são incentivação, não é só para o cliente vir comprar na sua loja, é uma incentivação para você se empolgar na sua venda, para você se empolgar na sua divulgação. As campanhas que a Connect lança é com esse intuito, de fazer zoada. Vamos fazer zoada! Eu gosto de fazer zoada. E o aniversário desse ano já tá começado? Estamos com ele aí já na pauta. Como a Connect trabalha além da campanha do aniversário, que inicia em setembro. As outras campanhas temáticas, né? Nós trabalhamos, são 5 campanhas temáticas durante o ano. A última é o aniversário da Connect, que entra em prática dia 1º de setembro. Então, vai do de setembro até final de novembro. Mas antes dela, saindo de uma, trabalhando uma com a outra no forno. Trabalhando agora o Dia das Mães e já pensando o Dia dos Namorados. Agora, dia 13 de maio, é a finalização da campanha Minha Mãe Vale por 1.000. A gente vai, inclusive, já fica aí o convite para Ana Maria, né? E as demais mães. Nós vamos fazer aquela manhã especial de homenagem às mães, com um coffee break, com muito sorteio, com estoura balão. Vai levar a Ana, né? Mas é uma campanha, na verdade, que a gente diz assim, Dia das Mães. Mas as mães são mães porque têm os filhos. Então, é uma campanha para envolver a família mesmo. Então, vai ter o estoura balão, que eu amo. Que tem os prêmios. Os prêmios, os sorteios. E finalizando, quando for na segunda-feira, dia 15, a gente já tá aí com a promoção O Amor Está no Ar, saindo do forno. Aí é bom. Né? Com mais uma premiação bem top. E o que foi mais difícil nesse meio todo de rádio, somando tudo? Enfrentar um certo preconceito. Com tudo isso que você vê que a gente consegue realizar, mas tem ainda um certo preconceito, assim. Ainda bem que como é que a gente diz? É a exceção, né? Mas ainda tem as exceções de que, mas é só web, entendeu? Entendi. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. A gente quer, porque a gente quer abranger todo mundo. Então, quando a gente topa com um ou outro que tem essa brecada aí... atrás. A gente fica meio ainda, como é que eu vou fazer para convencer essa pessoa de que não é só web? É web. Eu digo assim, não é só web, é 100% web. E o aplicativo Radiosnet, que a gente pode falar, porque todo mundo usa mesmo, não tem...
e o seu Facebook, que eu acho que isso aqui que você falou lá atrás, né? Que a Connect te trouxe também para esse mundo da imagem. E aí, quem conhece lá o Facebook e o Instagram da Connect, vê você todo dia, né? Tanto na live do programa, quanto nas divulgações, nos vídeos motivacionais. E como que foi transitar do mundo do áudio para o mundo do audiovisual? Aqui tem outra preocupação, porque você vai pro rádio, você pode acordar, amarrar o cabelo, né? Ou nem amarrar, botar uma camisa confortável e no audiovisual a gente não pode, né? A gente tem toda uma preocupação. Ainda bem que inventaram os filtros. E os filtros? Os filtros servem. Que deixa até a roupa da gente nova. Não, foi muito bom. É como eu te falei, eu sempre alimentei, assim, essa... Eu acho que, na verdade, era uma necessidade de... Como é que a gente chama? É provação ou aprovação? Eu queria saber se eu dava conta de fazer também para a TV, entendeu? Então, quando surgiu esse negócio aí, foi meio que uma realização mesmo. E nessa questão que tu falou aí da aceitação, né? É bom demais. Eu sei que todas as pessoas que já passaram por isso sabem o que eu estou dizendo. De, às vezes, eu estar num ambiente, conversando com uma pessoa, e chegar um outro ali e ficar assim, tu é a mulher da rádio, né? Tá entendendo? Isso antes do coisa. Na hora que eu escutei tua voz, eu conheci. Nossa, isso é incrível. A pessoa, muito bom. Né? Só porque ouviu minha voz e conheceu. E agora, ainda tem esse agravante, né? Esse a mais. Pessoas que são de fora. Já aconteceu várias vezes eu estar num lugar e a pessoa diz, eu te vi, tu faz no Facebook, né? No Instagram. Eu vi tua live, eu tava no lugar. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que veio do Rio Grande do Sul. Sim, olha aí, que exemplo ótimo. Inclusive, ou quase todos os dias, essa pessoa entra em contato comigo. Ela veio de uma cidade chamada Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, visitar um parente aqui em Barra do Corda. E quando eu vejo, essa mulher bateu lá na porta da rádio para ir me conhecer. Se eu vim te conhecer, o que ela disse? Não foi, me abraçou, levou lembrancinha para mim. E se tornou, uma ouvinte que se tornou minha amiga. Isso é legal. Isso é legal, né? Porque quebra essa barreira. Né? Antes do rádio tinha uma barreira muito, muito grande, né? Só o rádio físico mesmo. Mas essa questão de estar na internet, de estar com a sua imagem ali, isso traz a pessoa muito mais pertinho. Não, Ricardo, incrivelmente, essa pessoa em si, ela ouve pelo aplicativo. Ela não me conhece pelas redes, ela me conhece pela rádio. Ela ouve a programação da rádio no celular. No aplicativo mesmo. Ela não é das redes sociais. Ela me ouve. Era do rádio ainda. Foi lá, bateu na porta, eu trouxe isso aqui, eu queria te conhecer. Veio o irmão dela, eu acho que tu conhece o irmão. É o Paulo, né? Bibiano. É o Paulo. Pediu, fez questão de ir lá na rádio, sem nem avisar. Chegou lá de surpresa mesmo, só para ir conhecer a rádio, conhecer a Suzete da rádio. Isso é muito interessante, isso é bom demais. Quero mandar um abraço para ela. Pode mandar. Depois eu vou mandar o link para ela assistir. Quero mandar um abraço, então, para essa pessoa querida, que é a Terezinha Bibiano, cidade Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Vamos chegar lá. E a gente falou de muita coisa boa, mas lembra aí de uma coisa assim, que marcou. De muito boa nessa caminhada toda. Pode ter sido no rádio, pode não ter sido, pode ter sido num evento. O que dá para destacar nisso tudo? Da Connect? Pode ser. No comecinho da Connect, uma pessoa me procurou, bem no comecinho mesmo, para pedir uma ajuda. Essa pessoa é deficiente, tinha tido um acidente, perdido o pé. Ele não tem um dos pés. E ele falou que fazia muito tempo que ele tinha o sonho de comprar uma prótese para poder voltar a calçar um tênis, né, vestir uma calça comprida. E que ele já tinha procurado outras pessoas da comunicação na Barra e não tinha conseguido essa campanha, que ele achava que se fizesse uma campanha, ele conseguiria comprar. Não era muito cara essa prótese, mas para ele não era viável. Não tinha condição. Aí eu falei com meu esposo, né, com o Abrão. O Abrão, ele é mais pé atrás. Ele disse, olha, eu tenho medo desse negócio de campanha, você faz, se expõe, se não der certo, as pessoas ficam criticando. Aí eu disse, não, mas vamos fazer. Aí eu disse, não, pois tá. Eu expliquei para ele, né, a questão toda, que poderia não dar certo. Vai que as pessoas não... Ele disse, não, mas não tem problema não. Ele
Nós fizemos uma campanha bem simples mesmo. Filmei ele, filmei o pé dele, chamei a atenção das pessoas e tudo. E foi maravilhoso. Sabe, assim, em pouquíssimo tempo a gente conseguiu levantar Ele falou assim, que o dinheiro que ele conseguisse, se passasse R$1 do valor da prótese dele, ele doaria. Para o Centro Emaús, para qualquer uma das instituições. E se passasse R$10.000, ele doaria. E passou 100 e poucos reais. Ele doou. E depois a gente foi fazer essa live dele calçado na prótese. Foi muito bom. É bom, quando a gente Entendeu? consegue o trabalho da gente. Na verdade, essa é a primeira lembrança, é uma das, mas foi muitas campanhas que eu pude fazer através da comunicação, utilizando o meu trabalho em prol do outro. E você, mais que ninguém, sabe que isso motiva demais o coração da gente. Ontem eu usei essa frase para alguém, vou dizer aqui: quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então, uma das coisas que mais marca e marca para mim no meu trabalho ainda é servir. Quando eu posso servir através do meu trabalho, desse dom, dessa graça que Deus me deu. Muito bem, nós conversamos hoje com a Suzete, né? Muito feliz de ter conseguido chegar nesse momento. Era para ter sido semana passada, era para ter sido ano passado e deu certo para ser hoje, graças a Deus. Eu estou muito feliz e espero que tenha sido bom para ti. Muito bom, muito bom. Olhe para cá. Pode ser. Eu fiquei o tempo inteiro para cá. Muito bom. Na verdade, eu agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Me senti honrada. E eu me senti em casa, né? Eu estou aqui com a minha família. Então, agradecer mais uma vez, parabenizar, né, pelo trabalho. E quem ainda não conhece a Connect, vai lá na Radiosnet ou no próprio site da Connect. Facinho. Diz aí o www.connectradioweb.com.br. Connect com 2 N, viu, gente? E no Instagram é mais fácil ainda, né? Você coloca lá Connect Radio Web e você vai chegar, vai conhecer a programação, vai conhecer o trabalho e vai estar em contato aí com a Suzete. Todo dia o programa é Barra online das 9 às 11h30. às 11h30. Então, continua no horário, né? Lá do início. Desde sempre. Desde sempre. Né? Passou por todas as programações das rádios, sempre no mesmo horário. Com exceção da Santa Cruz, que eu fazia o horário que agora eu faço também na Connect. Eu fazia de 6 às 7. Era. Muito bem, então a gente volta no próximo sábado, a partir do meio-dia, com o podcast, o programa O Assunto, comigo, Ricardo Milhomem, e com outro convidado sempre muito especial. Tchau, tchau.